Oração não é tudo igual. E eu vou te contar nesse vídeo. Tem gente que só ora falando com Deus. Como assim, pastor? Agora eu tô confuso. Oração não é falar com Deus? Com certeza. A oração falando com Deus é a oração mais importante que existe, mas não é a única. Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 orações de batalha espiritual. São orações que eu faço na minha casa e vejo Deus operar. Gente, nessa primeira parte do vídeo eu quero te explicar o que eu quero falar com. Existem várias formas de orar. Uma delas, por exemplo, é falar com Deus, mas uma outra é guerrear contra o inimigo. E a gente chama essas orações de batalha espiritual, onde não necessariamente a gente vai se dirigir a Deus o tempo inteiro, mas a gente vai usar a autoridade que o Senhor já nos deu para guerrear contra o inimigo. Então vamos lá. A primeira oração, uma oração para se desligar de toda brecha que foi dada no passado, ou para quebrar todas essas legalidades. É isso mesmo, porque você não pode enfrentar o inimigo quando ainda está amarrado por muitas coisas do passado. Você tem que entender isso, você precisa primeiro limpar, sarar para poder enfrentá-lo em nome de Jesus. Vou dar um exemplo. Você vai orar contra a ação do adversário da miséria na tua vida financeira. Mas você não quebrou as legalidades que deu no vício, quando você gastou o suor do teu rosto lá naquilo que era do reino do adversário. Você precisa quebrar isso em nome de Jesus. Ah, pastora, mas eu já aceitei Jesus, tudo se fez novo. Não foi Jesus que fez aliança lá. Ele perdoou o teu pecado e te deu autoridade e entendimento para você quebrar a aliança que fez com o inimigo. Muitas pessoas acham que quando aceitou Jesus tudo se fez novo. Esse é um grande erro. Esse é um engano do adversário. E ele muitas vezes mantém uma pessoa ainda dentro de uma prisão espiritual, onde ele rouba ela por causa disso. Ah, pastora, mas está escrito que tudo se fez novo, que nova criatura é. Com certeza, nós deixamos de estar mortos nos nossos pecados e somos ressuscitados espiritualmente através do perdão. Mas a palavra deixa claro, Jesus disse, em meu nome você vai romper com o inimigo. É isso mesmo, o Senhor nos levanta, nos coloca em pé espiritualmente para nós romper com tudo aquilo que nós praticamos. Porque se você perceber bem, se você olhar para as coisas, quando nós aceitamos Jesus, nós não temos entendimento de muita coisa. Nós não compreendemos. E a palavra diz claramente, a verdade vos libertará. Olha só, que tremendo! Como que de repente alguém que aceitou Jesus, que muitas vezes não saiu ainda nem de sua vida pecaminosa, mas tomou a decisão, vai simplesmente ter vencido tudo naquele momento. Não é verdade. A gente vai se limpando, se tornando a imagem e semelhança do Senhor, através dessa limpeza que nós temos como quebra das alianças, quebra do padrão maligno, quebra dos hábitos que o mundo ensinou e tudo mais que a palavra nos ensina. E uma outra coisa importante, quem nos perdoa por nos amar é Jesus, mas o inimigo não. E ele vai vir exatamente aonde somos vulneráveis, aonde ele conhece que ele já nos fez muitas vezes escravos, com sentimentos, pensamentos, com tantas coisas, as quais nós vamos, em nome de Jesus, romper com ele. E agora eu vou te ensinar a segunda oração. Mas antes de eu falar, você já é inscrito aqui no nosso canal? Se você não é, você está deixando de caminhar junto conosco. Aqui nós estamos ensinando sobre batalha espiritual toda semana, falando com cristãos que querem vencer suas batalhas e querem ajudar outras pessoas também a vencer. Então já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo. Vamos lá para a segunda oração? Segunda oração. Vamos falar de revestimento. Como que uma pessoa vai se posicionar contra o inimigo e vai achar que simplesmente porque falou uma frase bonita e bem elaborada, o inimigo sai correndo, foge desesperado. Se o próprio Jesus disse,
Tem casta que só sai com jejum e oração. O que Jesus estava falando? Estava falando de intimidade com o Pai. Ele estava falando, tem casta, tem situação que só é resolvida com um pouco mais de autoridade. E essa autoridade é conquistada através da oração, da busca, do entendimento, através do jejum. Nós precisamos entender que para nós orarmos e a nossa oração ter efeito no que se trata da batalha espiritual, nós precisamos ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade e isso a gente vai buscar através de orações de revestimento, de fortalecimento, clamor, com entendimento. Sim, aonde eu vou pedir claramente diante do Senhor, em nome de Jesus, para que Ele me revista de autoridade, para que Ele venha blindar a minha mente, o meu sentimento dos ataques, das sugestões do adversário, para que o Senhor me sare, me limpe, para que a cada dia eu seja mais agradável diante dEle. Isso faz com que eu tenha autoridade contra o adversário quando eu for orar em nome de Jesus. Então, a oração de revestimento, de intimidade, ela é necessária dentro de uma vida que vai ser com certeza uma vida de abundância e de prosperidade em todas as áreas. Antes de eu ensinar a terceira oração, já comenta aqui. Você já fez algumas dessas orações? Você já fez aí na tua casa, aí no teu trabalho? Comenta aqui que eu quero ver. A terceira oração, e a que mais o povo quer aprender e quer ter autoridade, quer ver acontecer. Muita gente quer ver os sinais da parte de Deus, porque a palavra deixa claro que é real. Em nome de Jesus, demônios fugir, bater em retirada, ser expelidos. A oração de cura e libertação, oração de autoridade. Em nome de Jesus. Essa oração, já falei sobre as duas primeiras. Você não pode, não é de qualquer jeito. Qualquer pessoa ora e expulsa demônio em nome de Jesus? Não é verdade. A palavra fala de alguns homens, filhos de alguém, até com nome, que foram expulsar um demônio. E o demônio foi lá, bateu neles, tirou a roupa deles e falou, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. É isso mesmo, não é qualquer um. A pessoa tem que ter esse entendimento. Eu estou falando de expulsar demônios que estão lá atuando na vida dos outros. Eu não estou falando da batalha espiritual dentro da casa, porque essa todos têm direito de lutar, de não aceitar mais, de reagir. Esse é outro assunto que vai ficar para o próximo vídeo. Mas vamos voltar aí no nome de Jesus que tem poder. Essa é a oração. Ela tem que ser com entendimento, com compreensão. Porque os demônios, eles sabem quando alguém tem entendimento e quando não tem. Quando tem autoridade e quando não tem. É isso aí. Não adianta você querer enganar o mal. Ou você tem ou não tem. E se não tem e quer, busque, porque com certeza é para todos. Mas essa oração tem que ser com convicção. Você tem que saber que você está entrando em algo, que você não vai sair sem ver o adversário bater em retirada. Porque tem algumas batalhas que elas se estendem por mais tempo. Diferente muitas vezes de expulsar um demônio. Mas tem outras batalhas, volto a falar, você tem que ter persistência. Olha só, você tem que ter convicção, persistência e você tem que ter confiança de que tudo que Deus falou, o Senhor Jesus falou, é real, é verdade. Que o mundo espiritual se move, se mexe, que a estrutura, as construções malignas, sim, elas cedem ao nome de Jesus. Então você tem que ter confiança nisso. E aí você vai começar a orar. Em nome de Jesus. Bata em retirada. Saia, solte. Solte minha casa, solte minha família, solte a mente do meu filho, solte a minha vida financeira. Você não tem mais direito, porque eu declaro que todas as tuas ferramentas caem por terra, que tudo aquilo que você orquestrou contra a minha vida é falido, porque a minha vida é uma vida abençoada, próspera, porque a minha vida pertence a Jesus. Essa autoridade tanto vai ser usada em batalhas espirituais, onde você não está vendo o movimento de um espírito imundo, como em um caso de possessão, como no que se trata de expulsá-lo da vida de uma pessoa. Então a autoridade tem algumas coisas que eu levaria em consideração. Uma delas é convicção do que está fazendo, determinação para não sair frustrado e confiança plena
do que a palavra diz é verdade. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Até o próximo vídeo.